Viva, caros espectadores! Este é o quinto vídeo. No modo 5 falaremos sobre dispositivos principais da Lei Laboral Básica. Meus amigos, vamos perceber alguns termos e conceitos. Para um trabalhador de uma empresa, seja ele independente ou assalariado, gestor, funcionário do Estado ou empregado, é necessário estar preparado para enfrentar o mercado do trabalho. Para isso é preciso ter conhecimento sobre os documentos legais que regem as relações de trabalho e estar ciente dos deveres e direitos do trabalhador, ou seja, as leis que governam as relações individuais e coletivas de trabalho. Relações individuais são constituídas no âmbito do contrato individual de trabalho, tendo como sujeitos singularmente considerados o empregado e o empregador, e como objetos, interesses individuais de ambos no desenvolvimento do vínculo do trabalho. Relações coletivas de trabalho defendem os interesses comuns e têm como sujeito os sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores. E o seu propósito é a defesa dos interesses coletivos de forma abstrata e geral. Legislação laboral é um conjunto de leis e regulamentos que regularizam as atividades do trabalho no que diz respeito aos direitos e obrigações do trabalhador e do empregador. Legislação laboral é importante tanto para o trabalhador como o empregador, porque é através deste que o trabalhador pode reivindicar seus direitos e descobrir suas obrigações, e ao mesmo tempo o empregador para conhecer o terreno no qual irá desenvolver o seu negócio e contratação dos seus futuros trabalhadores. A Constituição da República é a lei que trata justamente da elaboração de outras leis. Ela preconiza que o trabalho constitui direito e dever de cada cidadão. Cada cidadão tem direito à livre escolha da sua profissão. Quanto às leis e regulamentos, existem a Lei do Trabalho, o Contrato de Trabalho, regulamentos internos da instituição, Código de Conduta ou mecanismos internos de proteção e salvaguarda do trabalhador em caso de assédio e abuso sexual. Na Lei do Trabalho são abrangidos regras para a contratação dos trabalhadores. Regulamenta os contratos de trabalho, a admissão dos trabalhadores, a renovação do contrato, período probatório, entre outros. Determinar os deveres do empregador, remuneração do trabalho, direitos coletivos e relações coletivas de trabalho, determinar os direitos do trabalhador, direitos a férias, licenças, dispensas, descanso semanal, remuneração por férias não gozadas. Protege a dignidade do trabalhador, proteção da maternidade e da paternidade. No caso de funcionários públicos, são aplicáveis o EGFAI, Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, e pelo seu regulamento REGFAI. E estes instrumentos regulamentam a admissão dos trabalhadores no quadro do Estado através de concursos públicos e todos os direitos e deveres enquanto funcionários públicos. As normas de admissão de trabalhadores têm como primeiro princípio a não discriminação. E de acordo com o artigo 35 da Constituição, todos os cidadãos são iguais perante a lei e gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres. Independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, a sua profissão ou a sua preferência política. Igualdade de direitos de trabalho. O empregador não deve diferenciar o tratamento dos seus trabalhadores baseando-se em critérios pouco dignos, tais como ser pobre ou ser rico, pertencer a uma tribo, etnia ou raça, deficiência ou qualquer outro critério que não seja de competência e qualificação acadêmica ou profissional. Diferenciar na base desses critérios é discriminação porque tira o princípio de igualdade de direitos. Fazendo uma relação desses pontos com aspectos da terceira videoaula passadas, acerca da discriminação baseada no gênero. As mulheres têm o direito de ganhar o mesmo salário de um homem se o trabalho for igual. As mulheres têm os mesmos direitos de serem contratadas para cargos que a sociedade considera ser de homens e vice-versa, se tiver as qualificações e experiências necessárias. Outras normas de admissão seriam estabilidade do emprego, não ser menor de idade, passar por um processo de seleção, ter um contrato de trabalho. Direitos do trabalhador: ter um posto de trabalho em função das suas capacidades, preparação técnica profissional, necessidades do local de trabalho e possibilidades de desenvolvimento econômico nacional. Ser remunerado em função da quantidade e qualidade do trabalho que presta. Receber remuneração igual para trabalho igual, homens e mulheres. Não ser discriminado pelo fato de pertencer a uma certa religião, etnia, tribo, raça, estado social, origem ou qualquer outro critério que não seja de competência profissional. Ter assegurado a estabilidade do posto de trabalho desempenhando as suas funções nos termos de contrato de trabalho, do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e da legislação em vigor. Trabalhar em segurança sem repreensão física de outras pessoas.
ter acesso a um contrato que disponha sobre remuneração, gratificações, horas extraordinárias, licença de maternidade e paternidade, ter assegurado o descanso diário, semanal e férias anuais remuneradas, assistência médica e medicamentos e indemnização em caso de acidente de trabalho ou doença profissional, proteção, segurança e higiene no trabalho aptos a assegurar a sua integridade física, moral e mental, associar-se livremente em organizações profissionais ou sindicatos conforme o previsto na Constituição da República, reserva da intimidade da sua vida, trabalhar num ambiente isento de assédio e abuso físico, verbal e sexual. Deveres do trabalhador: respeitar e tratar com correção e lealdade o empregador, os superiores hierárquicos, os colegas de trabalho e demais pessoas que estejam ou entrem em contato com a empresa. Obedecer às ordens legais e instruções do empregador, dos seus representantes ou dos superiores hierárquicos e cumprir as demais obrigações decorrentes do contrato de trabalho, exceto as ilegais ou as que sejam contrárias aos seus direitos e garantias. Utilizar corretamente e conservar em boas condições os bens e equipamentos de trabalho que lhes foram confiados pelo empregador. Comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade. Ser leal, respeitar o empregador e os colegas. Prestar o trabalho com zelo e diligência. Guardar sigilo profissional, não divulgando em caso algum informações referentes à sua organização, método de produção ou negócio da empresa ou estabelecimento. Não utilizar para fins pessoais ou alheios ao serviço sem a devida autorização do empregador ou seu representante, os locais, equipamentos, bens, serviços e meios de trabalho da empresa. Ser leal com o empregador, designadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, bem como colaborando para a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho. Proteger os bens do local do trabalho e as resultantes da produção contra qualquer danificação, destruição ou perda. Utilizar concorrentemente e conservar os equipamentos de trabalho. Não desviar os bens e equipamentos de sua responsabilidade. Condições básicas de trabalho determinadas de acordo com a legislação laboral. Garantir a higiene, segurança e saúde do trabalhador. Proporcionar condições físicas, ambientais e morais de trabalho. Proporcionar medidas de segurança para todos os postos de trabalho e acesso. Providenciar equipamentos de proteção individual de acordo com o tipo de atividade. Se estiver numa empresa pequena e os seus direitos forem violados, fale com seu chefe acerca da situação, explique que acha que se trata de uma violação dos seus direitos enquanto trabalhador. Se o seu chefe não remediar a situação, denuncie a violação ao organismo local de proteção dos trabalhadores. Se estiver numa empresa grande, fale com seu supervisor acerca da situação, explique que acha que se trata de uma violação dos seus direitos enquanto trabalhador. Se o seu supervisor não remediar a situação, discuta com o elemento do Departamento de Recursos Humanos ou o representante do seu sindicato, caso esteja afiliado ou não. Se o Departamento dos Recursos Humanos ou o sindicato não ajudarem a remediar a situação, denuncie a violação ao organismo local de proteção dos trabalhadores. Entende-se por contrato de trabalho o acordo pelo qual uma pessoa designada por trabalhador se obriga a prestar os seus serviços intelectual ou manual a outra pessoa designada por empregador sob a autoridade da sua direção, mediante remuneração em troca de uma retribuição monetária mensal por prazo determinado e indeterminado, fixando-se ato jurídico criado entre as partes, seus direitos e deveres. O contrato indica as normas ou regras de ambas as partes. O contrato de trabalho rege-se pelo princípio de liberdade. O trabalhador e a entidade empregadora são livres de fixar, alterar, modificar as cláusulas que regem o contrato, desde que não violem os princípios e regras estabelecidas na Lei do Trabalho. Tipos de contratos: contrato de trabalho por tempo determinado, contrato de trabalho por tempo indeterminado, contrato de trabalho por tempo parcial. Contrato por tempo determinado é um contrato celebrado entre a entidade empregadora e o trabalhador para fins de satisfação de necessidades temporárias da empresa. É celebrado e renovado por um período máximo de 2 anos e deve ser renovado apenas 2 vezes e celebrado por escrito e assinado por ambos os intervenientes. Depois desse período, passa automaticamente a ser indeterminado. Contrato por tempo indeterminado é o contrato de trabalho em que não indica a respectiva duração. Geralmente tem um período probatório de 90 dias e 180 dias para os trabalhadores que exercem cargos de chefia e direção.
Caso não haja rescisão após o período probatório, passa automaticamente a ser indeterminado. É definida apenas a data para o início das atividades profissionais, mas a rescisão pode ocorrer a qualquer momento desde que haja aviso prévio de uma das partes, empregador ou funcionário. Contrato por tempo parcial. Trabalho em regime de tempo parcial é aquele cuja duração não excede 25 horas semanais. Diferenças entre direitos e responsabilidade do trabalhador. Direito é trabalhar em segurança sem repreensão física de outras pessoas. Responsabilidade: fazer o trabalho solicitado pelo chefe sem reclamações ou recusas por motivos mesquinhos. Não forçar qualquer dos seus colegas a fazer um trabalho que tenha sido atribuído a si. Código de conduta é um documento que reúne os princípios e valores adotados por uma organização, classe profissional ou nação. O código estabelece as regras reais pelo qual define o que um empregado pode ou não pode fazer. O objetivo central é promover uma postura homogênea entre todos os integrantes do grupo. Importância de empresas possuírem um código de conduta. Saber o que é aceitável fazer e o que não é. Quais são as consequências de ações previstas para não respeitar o código de conduta. O código ajuda a prevenir os conflitos entre os trabalhadores e a empresa. Dar orientação sobre o tipo de comportamentos esperados dos trabalhadores. Determinar práticas legais e ilegais. Construção de um ambiente de trabalho saudável através de promoção de valores éticos, morais e legais, com respeito pelos valores da não discriminação e de combate contra o assédio moral e sexual no trabalho. Comportamentos proibidos no Código de Conduta: discriminação, intimidação ou assédio de outra pessoa. Incumprimento de normas de segurança que colocam em risco a vida do pessoal ou bens da empresa. Denúncia sem fundamentos e de má-fé de uma pessoa inocente. Consumir, distribuir, transportar, vender e possuir qualquer tipo de droga. Comprometer legalmente a empresa sem ter autorização ou provas para tal. Distorcer registros contabilísticos. Comunicar transações fictícias, incluindo vendas, compras, empréstimos, créditos e despesas. Fazer compras desnecessárias de bens e serviços em detrimento da empresa. Comportamentos indesejados que devem ser sancionados por uma política de proteção e salvaguarda em caso de assédio e abuso sexual. Tentativas de contacto físico perturbador. Pedido de favores sexuais com o objetivo ou efeito de obter vantagens. Chantagem, uso de força ou estratégias de coação contra a vontade da outra pessoa. Comportamentos de caráter explícito e ameaçador. Piadas ou comentários sobre o seu aspecto que o tenham ofendido. Atenção sexual não desejada, convites para encontros indesejados, propostas indesejadas de caráter sexual através de e-mail, SMS ou através de sites ou redes sociais, telefonemas, cartas, SMS, e-mails, imagens de caráter sexual ofensivos. É isso aí, pessoal. O assédio sexual pode tornar o local de trabalho num lugar de vulnerabilidade social por causa das desigualdades estruturais de gênero e o caráter hierárquico do mundo do trabalho. Terminamos por aqui e para a próxima sessão falaremos sobre fundamentos principais da ética profissional. Obrigado pelo vosso tempo. Não se esqueçam de fazer comentários e darem o vosso like.